Ah, tá gravando. É com imenso Boa. prazer que a gente tem o Tércio aqui de volta. O Tércio que foi quem organizou este curso continuado. Foi o cara que a gente foi residente dele e ele ensinou muita coisa para a gente. Tive a honra de ser plantonista junto com ele 10 anos na Santa Casa, um irmão nosso aqui, e é o cara que mais sabe pancreatite no mundo. Então é por isso que eu pedi para que vocês não perdessem a aula de hoje, e é um prazer imenso ter você aqui com a gente, Terção. Morra, obrigado, viu? É bom ter amigos na vida, né? Que você escuta algumas coisas bonitas, eu não sou nada disso, mas o que eu posso falar é que são irmãos mesmo, né? Quanto tempo que a gente está junto, que a gente se conhece, que a gente faz projetos em conjunto, a gente faz viagens em conjunto, Super Bowl inesquecível. Então é muito legal estar aqui e discutir um ponto que as pessoas têm dúvidas, todo mundo tem dúvidas, os caras que estudam isso têm dúvidas. Então, a gente fez, na verdade, um compilado de alguns pontos importantes para que a gente consiga ajudar as pessoas a tratarem melhor essa doença, né? Uma doença complexa, uma doença que exige estratégia e exige princípios. E é isso que eu queria passar um pouco sobre os princípios que a gente tem hoje nessa doença. Obrigado por me chamar aqui, Morra. Obrigado por ter aceito, E Tarção. isso é um começo de um projeto conjunto que a gente vai tocar pela frente e acho que todo mundo só vai lucrar com isso. Com certeza. Deixa eu compartilhar a tela, se o Bai me deu a permissão. Deixa eu ver aqui. Aí, São abriu. concedida. Vocês estão vendo? Sim. Sim, Acho que não está funcionando alguma coisa. Deixa eu ver se. Ah, Anitta? Pode ser. Ah, você faz um Jasper aqui? Bom, vamos ver se passa. Acho que está passando, né? Qualquer coisa vocês me avisam se não passar ou se tiver algum problema, tá? Tá bom. passando sim. Ok, então vamos lá falar sobre pancreatite aguda, desafios diagnósticos e terapêuticos. É um tema muito desafiador e eu vou tentar não me prolongar muito, mas a ideia é de fazer um apanhado geral sobre a doença para que todo mundo tenha os seus princípios. Bom, definição de Atlanta, né? Depois de uma semana de discussão, chegaram à conclusão que pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo do pâncreas com variável envolvimento de outros tecidos e órgãos. Então, essa definição é bem simples, não vamos ficar muito tempo por ela. O ponto é, toda vez que chega um paciente com suspeita de pancreatite aguda, para mim, eu penso em três perguntas. A primeira delas, é mesmo pancreatite aguda? A segunda, qual a causa? E a terceira, é grave? É que a gente está falando sobre diagnóstico, etiologia e gravidade, né? Então é importante que a gente tenha esse entendimento de que estruturar essas perguntas, porque essas perguntas vão dar respostas importantes para nós. Primeira coisa, se é pancreatite aguda, essa parte eu acho que é a mais simples de todas, é bem fácil a gente saber, está bem estabelecida nas revisões de Atlanta, né? Aqui a classificação de Atlanta Revista, publicada em 2012, onde são dois de três critérios que nós utilizamos. Um é o quadro clínico característico, que é a dor irradiada para dorso, aquela dor em faixa, acompanhada de vômitos. O segundo critério é a amilase e ou lipase aumentada pelo menos três vezes o valor normal. E o terceiro critério é o exame de imagem, preferencialmente a tomografia, pela facilidade e pela capacidade que ela tem de avaliar bem o pâncreas. Tá? Então, dois de três critérios a gente fecha o diagnóstico, não precisa dos três. É importante que a gente saiba isso, né? Porque é o princípio do processo todo, porque se não for pancreatite aguda, é alguma outra coisa que e vai nos preocupar e vai nos empenhar para um tratamento possivelmente operatório. A segunda pergunta, qual a causa? E aí a gente fala da etiologia. Quando a gente fala de etiologia, a gente sabe que se a gente juntar todas as causas que possam estar relacionadas à parte biliar, nós temos dois terços dos pacientes, pelo menos, que a causa é biliar, aqui na maioria dos países ocidentais. Um terço a gente pode falar que é alcoólica, e uma quantidade pequena tem outras etiologias. E quando nós vamos falar de outras etiologias,
São várias outras etiologias, e variam de uma maneira significativa. Eu posso colocar um highlight aqui em dislipidemias. A hipertrigliceridemia talvez seja a causa mais grave de pancreatite aguda, que é importante nós sabermos. Medicamentosa é uma outra causa que é relevante, mas é a mais facilmente atribuída, porque são mais de 500 remédios que podem causar pancreatite aguda. E a chance daquele paciente que está na nossa frente tomar algum desses remédios é considerável. Então, ela é mais facilmente atribuível. Agora, até as canetas emagrecedoras estão sendo relacionadas à pancreatite aguda, né? Então, acho que são pontos importantes para nós sabermos. Mas o mais importante disso é que quando a gente considera as pancreatites idiopáticas, onde a princípio a gente não consegue estabelecer uma causa, a maioria delas ainda é biliar. São aqueles cálculos muito pequenos que nós não conseguimos ver pelo ultrassom convencional. Vai precisar fazer um ultrassom mais detalhado, o ultrassom endoscópico ou a ecoendoscopia para chegar nesse diagnóstico. Tá? Ou seja, se a principal causa é biliar, ultrassom para todos os doentes, porque até prova em contrário, nós devemos considerar que a pancreatite é biliar. Então, esse já é um princípio importante. Nós já falamos do diagnóstico, 2 de 3 critérios, nós já estamos falando que é ultrassom para todo mundo, para saber se é causa biliar. Ah, mas o paciente bebe. Ok, mas ele pode ter cálculo na vesícula. Então é ultrassom para todo mundo. Ah, o radiologista não consegue ver o pâncreas. Eu não quero ver o pâncreas, eu quero ver a vesícula e vias biliares. E a terceira pergunta é grave, onde a gente fala sobre gravidade. Esse é um tema um pouco mais complexo, mas eu preciso falar para vocês sobre isso. É importante a gente falar das causas de morte da pancreatite aguda. Por que um paciente com pancreatite aguda morre, né? Então, são 2 causas distintas nas primeiras 2 semanas e após a segunda semana. As primeiras 2 semanas, o paciente morre de resposta inflamatória sistêmica que leva à falência orgânica. Após a segunda semana, é necrose e infecção da necrose que vão dar o gatilho para o processo, que vai terminar também em falência orgânica, mas às custas de necrose. Então, aquele paciente que chega logo para nós, nos primeiros 2, 3 dias, está com leucocitose, não, é infecção, vamos tratar a infecção. Não, não é infecção, é resposta inflamatória sistêmica. Então, é importante a gente saber qual é a causa de morte para a gente conseguir direcionar bem esse paciente. Então, é importante, devido a isso, entender as causas de morte, para a gente saber algo extremamente importante. São 2 os fatores que são determinantes do prognóstico da doença na pancreatite aguda. Então, quando eu estou fazendo aquela terceira pergunta, é grave? Eu preciso saber se o paciente tem falência orgânica e se ele tem necrose, porque isso é determinante. Porque se ele não tiver nenhum desses, eu estou tranquilo. Agora, se ele tiver 1 ou 2, aí as coisas podem ser um pouco mais complicadas. E é isso que é importante a gente saber. Por quê? Na verdade, as classificações de gravidade, elas partem disso. Desde a primeira classificação de Marsella, passando pela revisão de Marsella, aí a classificação de Atlanta de 1992, que por muito tempo ficou só ela sendo considerada, e ela foi revista, e ela foi revista em 2012. Eu tive a oportunidade de participar dessa revisão, porque essa foi uma revisão muito legal que aconteceu, porque ela foi online com todo mundo que tratava de pancreatite aguda e estava nas discussões dos grupos de trabalho, foram convidados, né? E todo mundo pôde opinar. Então é importante a gente saber que falência orgânica, o que é falência orgânica? Basicamente são 3 sistemas orgânicos que precisam ser mais bem avaliados, que é o respiratório, cardiovascular e renal. Então aqui são critérios colocados que conseguimos definir falência orgânica com eles, de uma maneira bem simples e bem objetiva e bem importante. Existem alguns scores que nos ajudam a determinar como que está aquele órgão, qual é a disfunção orgânica que o paciente apresenta. E nesta revisão da classificação de Atlanta foi considerado o Marshall modificado como o mais importante, porque de cabeça eu consigo ver um paciente e saber se ele tem alguma falência orgânica ou se tem alguma disfunção orgânica. Se ele está respirando em ar ambiente, saturando 95, ele ganha 0 na parte respiratória. Se a função renal dele é normal, ele ganha 0. E se a PA sistólica dela é maior que 90, ele ganha 0. Então, de cabeça, eu consigo calcular que o Marshall modificado é igual a 0. Se é igual a 0, o paciente não tem nem falência e muito menos, nem disfunção, muito menos falência orgânica.
Então é uma estratégia muito boa, com uma ferramenta muito simples, que foi a escolhida pela revisão de Atlanta pela simplicidade para que a gente utilize na avaliação de falência orgânica desses pacientes. Então, além do ultrassom que a gente faz para todo mundo que eu falei, eu sugiro que a gente faça um Marshall modificado, porque nos ajuda a entender se o paciente tem disfunção orgânica ou não. Bom, então como que eu divido a gravidade da doença? Eu posso falar leve e grave, leve, moderada e grave, leve, moderada, grave e crítica. Eu sei que uma vez eu estava passando visita lá na Santa Casa, logo que comecei a estudar pancreatite, estava o professor Samir Haslan, que sempre nos incentivou a estudar pancreatite aguda, e eu falei para ele, ô professor, esse paciente aqui é um paciente com pancreatite aguda grave. O paciente estava sentado na poltrona lendo o jornal. Ele falou para mim: Você não vai me convencer que esse paciente tem uma pancreatite aguda grave. Não, professor, mas é que tem necrose, a classificação de Atlanta. Ele falou: não precisa falar, não perde seu tempo. E ele estava certo, né? Porque era muito simplista colocar ou leve ou grave. Então foi evoluído esse processo, né? Para determinar como que a gente faria a classificação de gravidade. E Atlanta revista, publicada em 2012, considerou mais uma nova categoria. Então, tem a categoria leve, tem a categoria grave e tem uma categoria entre as duas, que é a moderadamente grave. Então, a leve, o paciente não tem falência orgânica e não tem nenhum outro tipo de complicação local, como necrose ou nada. Na grave, o paciente tem falência orgânica de um ou mais órgãos. E aí criou-se uma outra categoria. O óbvio seria moderado, né? Só que essa discussão, e eu acompanhei de perto essa discussão, durou pelo menos 2 anos. De falar, não, moderada, mas aí os caras que gostavam achavam a necrose importante. Não, moderada não, necrose não é moderada. Necrose é grave. Vamos considerar 4 categorias, vamos considerar crítica também. Aí, depois de 2 anos, o pessoal falou: chega, então vamos considerar moderadamente grave. Porque não é só moderada, tá mais para grave do que para moderada, então criaram um meio termo, onde essa terceira categoria que surgiu é moderadamente grave. Onde o paciente ele tem é, ou uma falência orgânica transitória, tipo, chegou com creatinina de 2 e 1, hidratou, em 48 horas voltou ao normal, falência orgânica transitória, moderadamente grave. Ou ele tem necrose ou alguma complicação local maior, com coleções no abdômen, aí é moderadamente grave. Tá? Então é essa que é a revisão da classificação de Atlanta. Não é difícil, ela é a mais reconhecida, que cai em prova, que todo mundo fala sobre ela, então é importante a gente saber, porque não é difícil saber. Então, é chave a gente entender que a pancreatite aguda grave, ela está relacionada à falência orgânica. Tá? Então, isso é um ponto muito importante, porque causa muita confusão isso. Porque existem inúmeros scores. É, Na mesma época que saiu a classificação de pancreatite aguda da revisão de Atlanta, surgiu esse artigo, quantas categorias fazem censo? Colocando 4 categorias, que eu acho até mais bem organizado, né? Onde a leve é sem necrose, sem falência orgânica, moderada, necrose estéril, falência orgânica transitória, a grave, necrose infectada, falência orgânica persistente, ou falência orgânica persistente, e a crítica, necrose infectada e falência orgânica persistente, né? Porque o que eu gosto dessa classificação é que daqui sai a indicação cirúrgica do paciente. A indicação cirúrgica de um paciente com pancreatite aguda vai ser aquela crítica. Qualquer coisa que não seja crítica, a gente não vai indicar cirurgia. Então tem que ter uma necrose infectada com falência orgânica persistente. Tá? Por isso que eu gosto dessa classificação. Mas a gente usa mais a outra, né? Mas esse aspecto é importante porque ele tem a ver mais o tratamento, né, do paciente. Bom, essas discussões também aconteceram por muito tempo, e qual que é a melhor classificação? Na verdade, mais do que número de categorias, é importante a gente saber os dois fatores que influenciam o prognóstico dos doentes, que é a presença de necrose e, posteriormente, a infecção e a falência orgânica. Tem uma série de aspectos que a gente pode calcular no paciente com pancreatite aguda, desde calcular o CIRS, que é a resposta inflamatória sistêmica, que não é exclusivo da pancreatite aguda, mas para várias doenças. É importante a gente ter o conhecimento dos critérios de Hanson, que são critérios que têm mais de 50 anos, e assim, eles ajudam a gente a saber qual é o prognóstico do paciente. São 11 critérios, 5 que a gente detecta
na admissão e outros 6 que a gente detecta em 48 horas, mas eles não têm mobilidade, então eles não têm agilidade para ser utilizado, né? Eles são utilizados hoje quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, foram considerados pacientes com ranço maior ou igual a 3. Pronto, definiu o critério de inclusão. Para isso que ele tem sido utilizado hoje. Aqui o Apache 2. O Apache 2 é um critério bastante complexo, né? São 12 variáveis que são consideradas, além da idade, além de doenças crônicas, mas ele tem uma complexidade grande, né? Porque nem o Naus que desenvolveu ele sabe ele de cor, né? Tem o fator idade que tem um fator significativo, né? Eu já recebo 3 pontos de cara, e as doenças orgânicas que o paciente possa ter também e acaba superestimando a gravidade. O que a gente notou com a parte 2 é que ele é ótimo para excluir gravidade. Ou seja, a parte 2 menor que 8, dificilmente o paciente tem uma gravidade maior. Então a gente achou essa função dele como uma função relevante. Aqui a gente já falou sobre o Marshall modificado, né? E tem o Solfa Score também, que é bastante utilizado em terapias intensivas, principalmente na Europa, né? Onde coloca alguns critérios a mais. O que me incomoda no Solfa é a avaliação hepática com bilirrubinas, porque na pancreatite aguda biliar a gente vai ter invariavelmente um aumento de bilirrubinas. Então, isso acaba fazendo parte do processo e confunde um pouco a gravidade com o paciente com pancreatite biliar. Esse score é muito falado atualmente, o BICEP score. Eu não sou fã dele, mas ele tem sido bastante utilizado em uma série de lugares, né? E tem uma facilidade de cálculo, mas eu não sou fã dele, mas eu respeito quem utilize. A necrose é um outro fator importante, porque ela vai falar sobre a gravidade local. Então, como que a gente sabe se o paciente tem necrose ou não? Proteína C reativa, tomografia com contraste. A proteína C reativa, quando dosada 48 horas após o início do surto e seus valores estão acima de 150, é um forte indicador de necrose, uma acurácia de pelo menos 85%. Então, nós também dosamos proteína C reativa para todo mundo, preferencialmente 48 horas após o início do surto. O que é esse início do surto? O paciente chegou agora no hospital. O senhor, quando começou a ter dor? Ah, doutor, faz uma semana que eu estou tendo dor. Quando piorou a dor? Ah, a dor piorou ontem à noite. Então, ontem à noite, hoje, amanhã à noite, 48 horas. Então, amanhã à noite que eu colho proteína C reativa. Proteína C reativa demora um pouquinho para ela dar uma subida, né? Tomografia é o padrão ouro, né? A gente não recomenda fazer tomografia antes de 72 horas porque a gente não vai ter a informação mais importante que é a necrose. Para ver a necrose precisa de pelo menos 72 horas. A maioria dos lugares hoje acaba fazendo tomografia de uma maneira muito liberal, né? Nessas situações que estão aqui, são situações que a gente deve fazer tomografia, mas vários lugares fazem em todos os pacientes. Essa classificação, todos sabem, de Baltazar, né? Onde o pâncreas normal é A, aumento do órgão B, borramento peripancreático C, uma coleção D, duas coleções ou gás E. Qual o problema dessa classificação? Não fala de necrose. Por isso que ela foi ampliada, né? Presença sem necrose, necrose de até 30%, de 30% a 50% ou acima de 50%. Para juntar as duas, o que foi feito? Dado uma pontuação. E essa pontuação, ela tem um valor maior para a necrose do que para o Baltazar clássico. E varia uma pontuação de 0 a 10, que é a classificação tomográfica, ou índice tomográfico de gravidade, ou classificação de Baltazar-Hanson. Todos esses nomes são para a mesma classificação. É muito frequente a gente escutar falar: esse paciente tem uma pancreatite aguda Baltazar C. E ninguém fala da necrose. A classificação original não tem necrose. Então a gente tem que falar Baltazar C com necrose de 30% a 50%. Porque aí a gente tem um entendimento de como que é o paciente de verdade. A revisão de Atlanta também de 2012, ela passou um bom tempo falando sobre complicações locais e definiu dessa maneira as complicações locais. O termo abscesso pancreático foi excluído porque ele causava muita confusão. Então, o que a gente tem para tentar organizar melhor para vocês? A pancreatite, na maioria das vezes, ela é edematosa intersticial, ou seja, só um aumento do pâncreas. Mas ela pode ser necrotizante também. E a necrose pode ser do pâncreas ou ao redor do pâncreas. Você pode ter ainda coleção fluida peripancreática aguda.
e você pode ter a coleção necrótica aguda. A coleção fluida peripancreática aguda é decorrente de qualquer processo inflamatório, que você acaba formando líquido ao redor de uma inflamação. A coleção necrótica aguda já é a evolução da pancreatite necrotizante. Então, você tem uma necrose do pâncreas, aquilo vai fluidificando e forma uma coleção necrótica aguda. Essa fase inicial são as primeiras 4 semanas. Depois de 4 semanas, o que acontece? A coleção fluida peripancreática aguda pode se transformar num pseudocisto de pâncreas, se ela permanecer lá. O pseudocisto de pâncreas nada mais é do que essa coleção fluida peripancreática aguda que é bloqueada pelas estruturas ao redor. Tudo que tem ao redor do pâncreas bloqueia e depois de 4 semanas forma uma carapaça. É chamado pseudocisto porque você consegue pegar com uma pinça, dar um ponto nisso, né? Então, por isso que é um pseudocisto de pâncreas. E a coleção necrótica aguda, que já é a evolução da pancreatite necrotizante, depois de 4 semanas, ela vira chamada necrose circunscrita, ou a famosa walled off necrosis. Que a diferença do pseudocisto é que ela é formada de necrose. Ela está no tecido necrótico. E ela tem um prognóstico diferente. Mas é a mesma coisa. Você tem uma coleção necrótica aguda que, depois de 4 semanas, ela vira a necrose circunscrita ou walled-off necrosis. No pseudocisto de pâncreas, muitas vezes não fazer nada é uma boa ideia porque ele vai evoluindo. Na necrose circunscrita, nem sempre. Muitas vezes você precisa de algum tipo de intervenção. Aqui é um exemplo que a gente teve. Em 10 dias na Santa Casa, a gente teve o exemplo de todos esses casos que eu estou mostrando agora. Uma pancreatite edematosa intersticial, onde o pâncreas aqui no centro da tela, eu não consigo mostrar com o mouse, mas no centro da tela ele está só um pouco edemaciado mesmo. Aqui é a necrose peripancreática, onde a gente consegue ver uma faixa cinza ao redor do pâncreas, cinza escura ao redor do pâncreas. Então, isso é uma necrose peripancreática. Aqui, uma necrose pancreática. Nessa foto da direita, a gente olha que tem uma faixa cinza escuro entre o pâncreas, bem no meio do pâncreas, onde tem uma parte bem clarinha do lado esquerdo, uma parte clarinha do lado direito e uma faixa escura. Essa faixa escura é a ausência de vascularização do corpo do pâncreas. Então, isso é uma necrose de corpo, causando até uma desconexão ductal. Se você tem uma necrose da parte central do pâncreas, você desconecta o ducto. E o que vai acontecer? Essa parte distal vai continuar produzindo suco pancreático, que vai cair num buraco negro e vai formando, dentro daquela necrose, uma coleção e vai evoluindo, vai fazendo aquela coleção necrótica. Então, isso que acaba acontecendo. Aqui uma coleção fluida peripancreática aguda, né, onde a gente já consegue quase que enxergar uma cápsula, né, junto ao pâncreas. E aqui a coleção necrótica aguda. Esta foto é a evolução deste caso, né, que depois de um tempo acabou formando isso, coleção necrótica aguda. Bom, então o que a gente sugere com relação à tomografia? Não fazer a tomografia precoce, nós não vamos ter a principal informação, que é a presença de necrose, que só pode ser vista de 3 a 5 dias após o início do surto. Aqui é um exemplo de um caso onde foi feita uma tomografia, isso lá no Hospital das Clínicas, quando eu trabalhava lá. Primeiro dia, pancreatite aguda, já pediram uma tomografia. O pâncreas aqui está praticamente normal, né? Aqui, depois de 7 dias, o mesmo paciente. Olha como tem um aumento significativo do pâncreas, com áreas de necrose. Ó, aqui, primeiro dia, aqui, 7º dia. É muito diferente, né? Então não adianta você correndo e fazer uma tomografia, porque ela não vai te ajudar. É um desafio muito grande e desonesto até, porque são plantonistas, médicos, familiares, todo mundo querendo a tomografia. E você sabe que não vai ajudar tanto se você já tiver o diagnóstico da pancreatite aguda. Uma coisa é você tem o diagnóstico, outra coisa é você não tem aqueles 2 dos 3 critérios, você só tem um. Aí você precisa da tomografia, porque você precisa fazer um diagnóstico. E você não pode. Não pode. Então, porque o jogo de sondações comigo aqui, eu queria ver se mais o Felipe estava tudo fora, eu falei, não, entra lá, a gente manda para trabalhar e Gabriel, precisa fechar o som. Opa, ok. Tá, então, a gente tem que saber que a tomografia ela não vai ajudar, a não ser que você precise ter um diagnóstico.
Aqui, bom, aqui eu falei de um monte de critérios que a gente tem sobre esses critérios. A gente tem que a tomografia que tem maior valor preditivo positivo para a gente saber o quanto que esse paciente é grave. E valor preditivo negativo são vários muito bons que a gente tem, né? E pode usar qualquer um deles, desse que a gente falou, e valor preditivo negativo ótimo. Tá? Em conclusão, sobre esse estudo que avalia todos esses scores que a gente tem, que a proteína C reativa 48 horas, o cálcio, avaliação nutricional, foi fatores independentes de risco para pancreatite aguda, né, nesse estudo, né? A tomografia foi um melhor marcador para predizer gravidade. O BSAP pode atuar também como um preditor de pancreatite aguda nas primeiras 24 horas, né? E a partir daí, dentro das 48 horas, uma combinação de fatores ela também pode ajudar. Ou seja, se você olhar a curva aqui, eles são muito parecidos, né? Você pode utilizar o que mais faz sentido para você. Por Aqui uma favor, vai. comparativa de fatores laboratoriais de gravidade em 179 pacientes, que mostra que a idade é um fator que está sempre associado a uma gravidade maior, admissão na UTI e necrosectomia precoce. Se você faz mais necrosectomia, você mata mais gente. É o Banco Regional de Brasília. Eu acho que tem microfone aberto. Tem mais alguém com telefone? Isso, pronto. Ok, então vamos lá. Então tem parâmetros laboratoriais, né? Todos eles estão marcados aqui: proteína C reativa, creatinina, leucócito, todos eles relacionados também. Apache 2, Hanson, tomografia, tudo relacionado. Todos os fatores relacionados aqui com um prognóstico pior do paciente. Agora, se a gente for ver uma análise multivariada, quais os mais importantes? Doença renal crônica, cirurgia feita menos de 28 dias, necrose infectada, proteína C reativa acima de 200, fator de relação de neutrófilos, leucócitos também, falência orgânica múltipla e idade maior que 60 anos. Esses são os critérios mais importantes segundo esse estudo. Bom, aspectos práticos. Sugestão: avalie complicações sistêmicas e complicações locais. Como avaliar complicações sistêmicas? O Marshall é minha sugestão, eu acho ele excelente, porque ele dá diretamente o fator da falência orgânica. Como avaliar complicações locais? Proteína C reativa para todo mundo, 48 horas após o início do surto, e a tomografia, que tem um fator bem importante também. Como que nós fazemos, então? Proteína C reativa 48 horas após o início do surto, tomografia 72 a 96 horas após o início do surto. Como que a gente acompanha? Hemograma, PCR, creatinina e bilirrubinas a cada 48 horas. É esse o padrão que a gente utiliza ou deveria utilizar. O Marshall a cada 48 horas e curva de exames, né? Você vai fazendo uma curva e você vai entendendo melhor o que acontece com cada paciente. Situações mais graves você faz diariamente. Não precisa um mundo de exames. Com esses daqui a gente consegue resolver o problema do doente. Ok, vamos falar de aspectos terapêuticos agora. Então, o clássico que a gente tem é jejum, hidratação e analgesia, né? O tratamento da pancreatite aguda, ou seja, não tem um tratamento específico. Na pancreatite aguda biliar, a colecistectomia na mesma internação ela é recomendada. Hidratação. Hidratação é a medida mais efetiva de tratamento nas primeiras 48 horas. E nós devemos basear como que a gente precisa hidratar esse paciente, basicamente no hematócrito, na creatinina e na diurese, com a diurese mínima de 0,5 ml quilo hora. Alguns trabalhos acabam tentando direcionar e nos ajudar como que a gente faz, então, para hidratação. Esse trabalho é bem interessante, que ele compara o uso de Ringer lactato com o uso de solução salina habitual, ou seja, o soro fisiológico 0,9%, mostrando que o Ringer lactato ele é melhor, porque ele reduz a resposta inflamatória, aqui mostrando que você vai ter mais pancreatite leve do que moderada, e você vai ter redução de marcadores inflamatórios. E aqui a gente pode falar proteína C reativa, além de pH e bicarbonato. Então, a reanimação com Ringer lactato está associada a uma redução da gravidade e menor resposta inflamatória. Então, a gente sugere que o Ringer lactato seja utilizado como primeira escolha, mas não é um problema se você não tiver o Ringer lactato utilizar solução fisiológica. Esse trabalho causou um impacto enorme, publicado no New England, 2022, onde ele compara a reanimação agressiva com a moderada. O que é reanimação agressiva? Bolos de 20 ml por quilo
e depois uma infusão de 3 ml por quilo por hora. O que é reanimação moderada? É um bolus de 10 ml por quilo, ou seja, metade, e uma infusão de 1,5 ml por quilo por hora, metade também. Tá? Então, comparou os dois tipos de reposição volêmica. E aqui mostra que basicamente o que a gente tem não tem resultados tão impactantes aqui relacionados à evolução do paciente, mas você tem um pouco mais de gravidade na pancreatite aguda, com um risco relativo, não tem um fator estatístico significativo, mas você tem um pouco mais, você tem mais terapia intensiva, mais falência orgânica, tem mais morte, o N é pequeno para você conseguir colocar isso numa diferença estatística, mas aconteceu. Agora, o que você tem significativo? Você tem um overload, sobrecarga de líquido nesses pacientes, além de alterações ventilatórias relacionadas a essa sobrecarga. Então, esse é o ponto do trabalho. Então, ele fala que a hidratação agressiva na pancreatite aguda não melhora o desfecho e pode aumentar complicações, especialmente relacionadas à sobrecarga de volume. E a sugestão que ele tem, que foi melhor do que a outra, é o que a gente considera também como uma sugestão. A gente inicia um bolo de 10 ml por quilo, seguido de 1 ml por quilo por hora nos pacientes com hipovolemia. E aí você vai monitorando o paciente para ver até onde você vai com isso. Em geral, esse critério acontece nas primeiras 24 horas. E aí você vai vendo com os exames do paciente o quanto mais você vai precisar para repor. Então, essa é a recomendação que a gente tem hoje sobre hidratação, que é a medida mais importante que esses pacientes têm nas primeiras 48 horas de surto, né? Doutor, posso Sim, tirar uma dúvida? sim. Nesse caso, né, por exemplo, um paciente que acabou de chegar com pancreatite, a gente vai instituir o jejum, né, nas primeiras horas de tratamento. Tem alguma indicação de fazer um glicosado também, né? Que tem muito esse costume, às vezes, de fazer um glicosado porque o paciente está em jejum, ou eu posso manter só o Ringer mesmo? O glicosado, ele dá um aporte calórico básico para o paciente, né? Então você pode deixar um glicosado para ele como um suporte básico, mas o glicosado ele não faz reposição volêmica, né? Não é reanimação fluida, né? Então Entendi. pode deixar, mas agora para repor mesmo é Ringer. Isso que você vai repor. Não tem problema deixar Tá. um glicosado correndo, mas é o Ringer que vai fazer a diferença. Então, nesse cálculo de ml, quilo-hora, eu não contaria o volume do Não, glicosado, né? Apenas do não. Ringer e o Sim. glicosado seria a mais. Isso. E assim, pode Entendi. ser muita coisa também, né? Tá ótimo. Obrigada, doutor. Desculpa. O trabalho ele não fala sobre esse glicosado adicional. Nós temos um costume de fazer isso, mas eu não sugiro que seja um volume grande, não. Tá? Tá ótimo. Obrigada. Nada. Antibióticos. Devemos usar antibióticos se tiver confirmação ou fortes evidências de infecção. Não há evidências na literatura para usar antibióticos na ausência de infecção. Então, se não tiver infecção, não é para usar antibiótico. Tá? Quando usar? Quando a gente tem evidência de infecção. Quando que é isso? Se tem a procalcitonina maior que 3,5, proteína C reativa maior que 300, gás na tomografia, paciente com falência orgânica, a gente acaba utilizando preferencialmente imipenem, meropenem, eventualmente ciprofloxacina e metronidazol podem ser usados também. O tempo varia, pode ser de 10 a 14 dias, mas pode ser mais tempo também, depende da situação do paciente. Tem um ponto que ele tem sido falado, mas eu não consigo entender como ele faz tanto benefício como esse trabalho mostra, que é o uso de inibidor de bomba de prótons, né? Aqui ele reduz tudo, né? Reduz mortalidade, admissão à UTI, necrose. Eu não acho que ele é tudo isso, mas eu acho que esse trabalho fala para que ele pode eventualmente causar algum benefício. Então, diferente do que a gente pensava antes, o inibidor de bomba tem sido utilizado. Então, eu não acho que é um problema utilizar, mas eu não acho que também toda essa maravilha que esse trabalho mostra. Jejum. Jejum no máximo de 48 horas. Não precisa amilase de controle. Por favor, não peça amilase de controle. Não serve para nada. Depois que fez o diagnóstico, aí acabou. A amilase de controle serve quando você não fez o diagnóstico, você quer curvar a amilase para ver se você vai conseguir uma evolução dela. Mas fez o diagnóstico de pancreatite aguda, acabou. Esqueça a amilase. E a gente dá dieta por boca para o paciente. Se ele aceitar por boca, excelente. Dá dieta por boca, sugestão que seja hipogordurosa. Se ele não aceitar a dieta por boca, passa uma sonda nasointeral
pode ser por endoscopia, pode também não ser por endoscopia, se você não conseguir, deixa a sonda no estômago e dá a dieta, preferencialmente semi-alimentar, 20 ml por hora, e você vai evoluindo com essa dieta. Nutrição parenteral, se o paciente não aceitar bem a dieta enteral. Eu já vi caso que você corria na enteral, o paciente gritava de dor. Você não conseguia de jeito nenhum dar a dieta enteral. Então aí você entra com parenteral. Na maioria das vezes, quem não suporta enteral é o médico, principalmente o cirurgião, porque o paciente distende um pouco. E o cirurgião não tem um psicológico bom para trabalhar com distensão. Então ele vai ver o paciente distendendo, ele suspende enteral, entra com parenteral. Eu já vi isso inúmeras vezes. A gente tem que ter um pouco mais de paciência. A gente não deve suspender enteral nunca. Deixa pingar, mesmo que seja menos, mas não suspenda enteral. E insista um pouco. A distensão ela faz parte do processo. Então, a enteral ela reduz translocação bacteriana, melhora a parte infecciosa, ela é mais fisiológica, ela tem menor custo, o estímulo na secreção pancreática não é deletério para o paciente. Assim, ela por endoscopia acaba sendo melhor que você coloca mais longe, mas ela também não é obrigatoriamente necessário ser colocado por endoscopia. CPRE, indicação quando tem colangite associada. Ah, mas a CPRE pode causar pancreatite. Mas não tem problema nenhum, uma coisa diferente. Está tratando a colangite. O paciente já está com a pancreatite instalada, então não muda. Você faz a CPRE num paciente com colangite, tá? Ou tem cálculo impactado. Então, por isso que eu falei que a gente acompanha a bilirrubina nos pacientes. A gente vai evoluindo a bilirrubina. Quando ela passa de 5 e continua aumentando, a gente fica um pouco preocupado porque possa ter um cálculo impactado lá. Esse cálculo, se não causou colangite, ele vai causar. A curva normal de bilirrubina que a gente vê, o paciente da pancreatite biliar, ele vai subindo para 2, 3, 5 e aí, no máximo ele vai cair. Se ele continuar subindo, aí a gente tem que pensar na possibilidade de uma CPRE. Ok, então quando operar? Século XX, século passado, infecção é igual a cirurgia, né? Essa é uma frase clássica, né? Então, como fazer o diagnóstico de infecção, quando indicar o tratamento operatório e como operar. Diagnóstico de infecção, basicamente ele é clínico, suspeita clínica, né? Laboratorial, tomografia e punção eventualmente pode ser discutida, né? Agora, é importante o diagnóstico no momento correto, não necessariamente muito precoce. Porque se você fizer o diagnóstico de infecção precoce, você não tem o que fazer com esse paciente, né? Então, clínico é o doente de risco. Qual é o doente de risco para infecção? Tem uma necrose extensa a partir da segunda semana e que piora da falência orgânica que ele tem ou aparece uma nova falência orgânica. Esse é o paciente de risco para infecção. Esse estudo que avalia a procalcitonina o estudo do grupo do Beger com a Bettina Rao, que eles avaliaram 5 centros e viram que a procalcitonina, quando valores acima de 3,5 em 2 dias seguidos, ela é um ótimo preditor de infecção da necrose. Qual o problema? Aqui é estudo que mostra que ela é melhor que a proteína C reativa. O problema é que eu não tenho procalcitonina. Então eu utilizo o plano B, que é a proteína C reativa. Aqui mostra a procalcitonina melhor, então eu vou com a segunda melhor, né, nesse estudo, que é a proteína C reativa. E valores acima de 300 são valores que nos sugerem que o paciente possa ter infecção. Ou presença de gás, né? Aqui a gente está mostrando na seta o gás no retroperitônio junto à necrose pancreática, que também é um indicador de infecção, né? Punção é algo que era feita antes, hoje a gente não faz mais, né? É muito invasivo só para você saber se tem infecção ou não. Falso negativo e positivo são muito elevados. Ok, quando indicar o tratamento operatório, o que nós sabemos? Que a necrose infectada em doentes com falência orgânica é uma indicação cirúrgica, a necrose estéril deve ser tratada clinicamente, cirurgia antes de 14 dias não é recomendada. Esse estudo comparou cirurgia precoce com cirurgia após 12 dias. Teve que ser interrompido. A precoce era de 48 a 72 horas. Pararam o estudo. Pararam porque estavam morrendo as pessoas com cirurgia precoce. A partir desse momento, e a década de 90 teve esse como contribuição importante, a gente precisa postergar mais a cirurgia. A gente não pode fazer uma cirurgia tão precoce assim, né? E também teve um outro ponto, né, no final da década de 90, é que esse tipo de situação, o que eu presenciei na minha residência, né, se fazia uma laparotomia, colocava uma tela dessa maneira, né, a gente não faz mais isso, graças a Deus, porque isso aí era uma tragédia para o paciente. Então, operação tardia. Então, a gente já sabe que antes de 2 semanas não funciona. Começou a ser feita, pensada após a segunda semana.
o que reduz sangramento, retira-se menos tecido viável e reduz as insuficiências orgânicas. Então, mas isso evoluiu mais ainda. Na década de 2000, o que aconteceu? O momento de intervenção foi mais postergado após 3 a 4 semanas, o que facilitou muito os procedimentos e reduziu o impacto do estresse imunológico. Então, no final da década de 2000, esse tempo de intervenção passou de 2 semanas para 4 semanas, dobrou. Dobrou. E isso teve um resultado muito positivo, porque isso ajudou a transformar o tratamento cirúrgico que viria na década seguinte. Então, a base para a transformação do tratamento veio daqui, de postergar mais ainda o tratamento. Poxa, mas tem uma necrose, a gente não vai mexer na necrose? Não vai mexer na necrose. Poxa, mas a necrose está infectada. Será que a gente pode não mexer na necrose infectada? Esse é um ponto que a gente vai falar com vocês na sequência. Quando que a gente faz cirurgia precoce? A gente faz em 3 situações. Quando tem complicação intestinal, e pode acontecer, eu já vi acontecer, quando você pode ter necrose e perfuração de cólon, a tomografia dá sinais disso, né? Então, por isso que é importante você ver com cuidado a tomografia. Complicações hemorrágicas, que são raras, e devem ser tratadas por arteriografia, se você tiver disponibilidade. E a síndrome compartimental do abdômen, que não é tão frequente, na minha opinião e na minha vivência, como a literatura gosta de falar. Né? Mas se precisar, você pode precisar descomprimir o abdômen também. São as situações que você faz cirurgia precoce. E se tivermos diagnóstico de infecção nos primeiros dias, então, 4º dia, ó, gás no reto peritônio. O que a gente viu na literatura na década de 2000, que os estudos começaram a fazer tomografia mais posterior. Aqui no estudo do grupo holandês, eles faziam no 10º dia a tomografia. O Michael Sarr falou comigo, pessoalmente, ele era da Mayo Clinic, falou que ele não fazia tomografia antes de 7 a 10 dias, porque senão ele vai ficar preocupado, não vai ter o que fazer com esse paciente. Então, é possível tratar clinicamente a necrose infectada, já que eu falei que infecção é igual a cirurgia? Sim, Michael Ramsey, no meio de 2005, ele mostrou que em 16 pacientes com diagnóstico de necrose infectada, ele tratou sem cirurgia e apenas 2 pacientes dos 16 morreram. A mortalidade melhor do que dos melhores centros com tratamento cirúrgico. E a partir daí, vários outros trabalhos surgiram, falando da possibilidade de tratamento não operatório da necrose infectada, culminando com esse outro trabalho em 2007, que avaliou 31 pacientes com necrose infectada, 8 foram tratados só com antibiótico, 5 antibiótico mais drenagem endoscópica, 18 antibiótico mais drenagem percutânea. Só um paciente morreu. Né? Então as coisas começaram a se transformar. E nessa mesma época, a gente teve na Santa Casa o primeiro caso que a gente tratou com necrose infectada sem operação. Essa é a paciente de 39 anos, obesa, né, proteína C reativa 270, 4º dia de internação, necrose com gás. O Marcelo Raci me ligou, que era o nosso radiologista, e falou: olha, tem um caso para você operar, porque a necrose com infecção. Até então se operava esses casos, né? Mas a gente optou por não operar. A gente viu que o processo aumentou no 11º dia, todo mundo pressionando para operar, não vamos operar. 18º dia mantinha gás junto com a necrose, paciente recebendo dieta, queria ir para casa, não vai para casa, mas também a gente não vai operar. E aqui no 31º dia, já uma quantidade até menor de gás, e a gente considerou o caso como resolvido, e o paciente conseguiu ir para casa. Bom, então, infecção da necrose pancreática é indicativa de tratamento operatório imediato? Então, a resposta eu já falei. Evitar cirurgia precoce antes de 14 dias. Infecção pancreática sem falência orgânica, considerar tratamento não operatório. E infecção pancreática com falência orgânica, considerar tratamento não operatório se até 14 dias de evolução. Então, a gente não opera doente antes de 14 dias, em hipótese nenhuma. Depois de 14 dias, a gente ainda assim vai tentar postergar. Quanto mais tarde, melhor. Chegando num padrão de 4 semanas. 4 semanas é o objetivo que a gente tem. Então, como operar esses pacientes? A gente vai drenar coleções, fazer necrosectomia, né? Não é uma cirurgia bonita em geral de ser feita, né? Aqui é um desenho do Dr. Não, aqui é do Dr. Beger, desenho do Beger, onde o procedimento clássico que ele fazia era a drenagem, a ressecção da necrose retoperitoneal, colocava os drenos esterilizados para cada lado com irrigação contínua por 7 dias.
Aqui sim, um procedimento que a gente fazia, né, na Santa Casa, ainda faz. O Dr. Demorix, o chefe do grupo de vias biliares e pâncreas, que desenhou essa ilustração, onde a gente faz o processo transmesocólico. Então, a gente não entra entre o estômago e o cólon, a gente entra transmesocólico, que é uma situação bem melhor de ser feita, né? A gente teve a oportunidade de fazer isso no HGIS, teve a oportunidade de fazer isso em Sapopemba, né? E é bem melhor de ser feito. Então, a gente funciona para achar o local onde tem o ponto de drenagem, entra com um mixer para abrir e ampliar aquele local, e a partir daí você tem a secreção que sai, né, infectada. O que você conseguir tirar de necrose por esse orifício, você tira, né, e depois coloca-se um dreno, né? A gente tem preferido drenagem fechada. Nessa época a gente colocava ainda o dreno túbulo laminar. Deixa eu diminuir o volume. Aqui é outro procedimento sendo feito, né? Onde a gente vai com um mixer e vai entrando no retroperitônio dessa maneira, cuidado para não lesar vasos, né? Mas você vai fazendo a aspiração porque o processo se fluidificou, né? Bom, então o tratamento minimamente invasivo ele pode ser feito de várias maneiras. Essa maneira, a necrosectomia retroperitoneal, a gente nunca fez, mas o pessoal lá de Glasgow, na Escócia, fazia, né? Onde tinha necrose aqui do lado esquerdo, eles entravam com equipamento para fazer essa drenagem, colocavam um dreno. A gente nunca chegou a fazer isso, mas era bem falado na época, né? Foi muito marcante a década de 2010, onde teve uma mudança grande e a mudança começou em 2010, quando esse grupo holandês ele desembarcou em Buenos Aires no congresso da Associação Internacional de Fígado, Vias Biliares e Pâncreas, com esse trabalho debaixo do braço, o Step Up Approach para a necrosectomia. Esse eu acho que foi o trabalho mais comentado na história da pancreatite aguda, né? Um trabalho de muito impacto, porque veio com uma estratégia muito diferente, né? Qual a estratégia? Você tem a indicação cirúrgica de um paciente com pancreatite aguda, ou seja, necrose com infecção, falência orgânica persistente, depois de 4 semanas, chega à conclusão de operar, tenta não operar, tenta puncionar. Mas se você precisar operar, você faz uma incisão menor, mais localizada, com o objetivo só de controlar a infecção. Então você faz uma incisão de mais ou menos uns 7, 8 centímetros, utiliza materiais híbridos, ou seja, materiais de uma laparotomia com afastadores, como aqui está sendo mostrado. Esse vídeo é do próprio trabalho, do próprio estudo, eles que colocaram esse vídeo, né? Então você vai com afastadores, com aspirador, e aí você acaba utilizando a videolaparoscopia para te apoiar. Então você pega a ótica da laparoscopia para te mostrar o retroperitônio e com uma pinça você vai removendo a necrose. Você aspirou já aquele fluido infectado que tinha e você vai tirando a necrose que vem facilmente. Sabendo que o objetivo é controlar a infecção e não acabar com toda a necrose, retirar toda a necrose, porque existia o conceito antigo, não, tem que tirar toda a necrose do pâncreas. Não é mais isso que a gente faz. A gente controla a infecção. E dessa maneira, a gente vai lá e controla a infecção aspirando, o aspirador é uma ferramenta potente, e além disso, você vai com uma pinça e o que vier fácil você tira. O que não vier fácil, você não puxa. Por favor, não puxe, porque se tiver um sangramento aí, é bem complicado, viu? Não aconselho. Aqui um caso que a gente tratou, um paciente que estava no 21º dia de internação, uma pancreatite, com uma necrose peripancreática, e nesse dia essa paciente piorou muito, né? E aí evoluiu com uma piora da falência orgânica, já tinha marcadores inflamatórios muito elevados. A gente pediu ajuda baseada nesses conceitos, né, que já surgiam na época. A gente pediu um auxílio de um radiologista, ele foi na UTI com a gente, né, com ultrassom, e falou: olha, é aqui o lugar. Então, a gente fez uma punção, né, para detectar já onde estava saindo a coleção fluida, né? Com um bisturi, você faz uma pequena incisão. Esse é o catéter que eu mais gosto, né? Esse pigtail que você consegue colocar lá e consegue fazer a drenagem, né? Então, a gente conseguiu achar o local, né? Na própria UTI a gente fez isso. Colocamos dois
drenos, né? É Isso. importante também pegar o material para a cultura, né? Então, porque o paciente já está recebendo antibióticos, tem que pegar material para a cultura, né? E aqui é o que iniciando a drenagem, né? E a gente consegue ver que depois de um tempo, esse é o conteúdo dos 2 frascos que a gente teve, né? Uma quantidade significativa que saiu, de secreção realmente espessa, né? E o paciente ficou bem, melhorou da falência orgânica, se recuperou. Depois de mais 3 semanas, voltou a piorar. Aí a gente optou por fazer o procedimento clássico, fizemos a necrosectomia. O paciente ficou internado há 100 dias e teve alta com complemento ambulatorial e conseguiu ir bem para casa. Aqui é uma outra situação onde também a gente começou a fazer só punção. Tem que operar? Não opera, funciona. Aqui um Charlie que a gente colocou, estava um líquido muito espesso, não estava drenando bem. A gente aproveitou a marcação que a gente tinha, ampliou a incisão, colocou um dreno mais grosso, um túbulo laminar, para conseguir uma drenagem mais efetiva. Tá? Aqui novamente, os procedimentos que a gente faz. Pode ser feito por vídeo também. A gente não, a gente já fez procedimento por vídeo, mas a gente tem uma dificuldade, ou pelo menos nesses horários que a gente faz as cirurgias, coincide com uma dificuldade de videolaparoscopia, então não é para fazer por vídeo, a gente faz aberto mesmo. Tá? Então a gente faz esse procedimento, lava o reto peritônio e depois a gente consegue fazer a drenagem. A lavagem também posterior é bem benéfica. E isso fez com que a gente reduzisse o número de reoperações e a mortalidade dos pacientes. Operando mais tarde, né, o processo fica mais organizado, mais resolvido, né, e a gente tem melhor resultado. A gente vê que o paciente que evoluiu pior foi o paciente que operou mais precoce. Desde 2014, então, é bem colocado, né, que o tratamento preferencial para os pacientes com pancreatite aguda é a punção. Né? Aqui ele coloca como punção percutânea, mas a punção, de maneira geral, é o melhor. A drenagem endoscópica é extremamente interessante quando você tem um endoscopista que quer te ajudar, né? E isso faz uma diferença brutal, né? E no HGIS, o Campedelli é um diferencial muito grande. Eu espero que ele esteja lá ainda, mas ele é um diferencial enorme, né? E com materiais simples ele consegue resolver os problemas. Então, aqui, por exemplo, é um caso que a gente foi fazer a drenagem, ele falou para mim só, fica na sala cirúrgica porque eu não tenho ecoendoscopia para saber se tem ou não algum vaso. Então, ele fez a punção no abaulamento gástrico que tinha, né? E com isso ele consegue fazer uma drenagem bem efetiva, né? Do líquido retroperitoneal, né? Então, esse caso feito no HGIS, né? E com um endoscopista de mais alta qualidade e com uma excelente boa vontade. Então, é um dos melhores endoscopistas que eu conheço, o Dr. Campedelli, faço questão de falar isso. Colocou essa prótese aqui, resolveu o problema do paciente. Doutora Camila Marcato, acho que vocês conhecem ela, e ela também não tem tempo ruim para fazer as drenagens percutâneas, e aqui é um caso que ela fez, ela guia por ultrassom e vai lá e funciona e drena. Esse é um caso que ela fez, tratou e que tem um resultado muito bom também, né? Esse é um caso que a gente teve que fazer combinado. A gente fez essa drenagem percutânea e depois de um tempo o paciente teve alta. Aí ele fez mais uma coleção, localizou e organizou uma coleção retrogástrica e aí a gente chamou o Campedelli e fizemos o procedimento também por endoscopia, a drenagem da coleção da necrose, walled-off necrosis, né, retrogástrica. Bom, a gente precisa esperar todo esse tempo, porque a gente não faz mais cedo isso. Esse estudo tentou avaliar se a gente podia esperar ou valia a pena fazer mais cedo. E ele falou: espere, porque se você esperar, você vai fazer 1 ou 2 vezes só. Se você quiser fazer mais cedo, se tiver pressa, você vai ter que fazer várias vezes. Né? Então, não é uma boa ideia você tentar correr. Né? Basicamente o que fala é isso. Esse aqui é um algoritmo também falando sobre o tratamento cirúrgico. Basicamente o que eu falei para vocês, né, que está sendo foi publicado recentemente, está sendo repetido isso. É importante também falar que a intervenção imediata não é custo efetiva, não é só o número de intervenções, é valor também. Então, vale a pena você esperar mais para você ter um sucesso maior para esses pacientes. Tá? Bom, então, o tratamento da pancreatite aguda é o que a gente fala, o tratamento clínico inicial,
é o que tem que ser feito. Hemograma, proteína C reativa a cada 48 horas é chave, além do Marshall, a cada 48 horas também. Além do hemograma e proteína C reativa, a gente orienta também a creatinina e a bilirrubina. Tratamento operatório, infecção mais falência orgânica, é quando a gente indica operação. Postergar, se possível, até pelo menos 4 semanas. 4 semanas é um prazo ótimo que vai te dar segurança para operar. Menos de 14 dias, só se tiver aquelas 3 indicações, senão, não faça antes de 14 dias. E tente postergar. Postergar é um ganho. Conversa com o intensivista, tenha paciência, explique para ele. Ele precisa entender, porque senão ele vai deixar a sua vida mais difícil. Então, deixa ele entender o processo que vai ser melhor. E considera o step-up approach. Tem que operar? Ok, vamos funcionar antes. Tenta funcionar de alguma maneira. Se a coleção for retrogástrica, para o estômago. Se for lateral, punção guiada por ultrassom. Ela resolve e você consegue dar um tempo a mais para esse paciente, para organizar melhor e muitas vezes você não precisa fazer mais nada. É muito pequeno o número de casos que você vai precisar fazer uma necrosectomia depois. Pode acontecer, mas o número de casos é pequeno. Na experiência que eu tenho, é pequeno. Tem gente que gosta de fazer, né, gosta de fazer as necrosectomias, mas a maioria dos casos não precisa. Tá? Tem vários estudos avaliando o tratamento cirúrgico, né, todos com nomes bem criativos e interessantes, né, comparando desde o step-up approach, endoscópico com cirúrgico, step-up endoscópico com laparoscópico. Então, tem vários estudos que a gente tem na literatura, né? Existe espaço, então, para cirurgia no tratamento da pancreatite aguda? Sim. E por isso, quem cuida da pancreatite aguda é o cirurgião. Eu defendo isso com unhas e dentes, porque existe necessidade de operar vários casos desse. A colestectomia na pancreatite aguda é uma das situações. Ou se você precisar operar o pâncreas, você chega depois, é uma confusão. E o clínico, ele não está habituado a lidar com pancreatite aguda, com pâncreas, exceto, obviamente, quem estuda só isso, né? Mas num plantão, por exemplo, se eu deixar o clínico cuidar, mas a pancreatite é biliar, desculpa, é alcoólica. Isso acontece em todos os lugares que eu trabalho. Pancreatite alcoólica é uma tendência ao clínico cuidar dela. Eu sou ciumento, eu quero cuidar da pancreatite aguda, né? Porque quando precisar de alguma coisa, é melhor que eu esteja próximo. Cirurgia antes de 2 a 3 semanas deve ser evitada, exceto na síndrome compartimental, hemorragia não controlada e isquemia com necrose intestinal. Se indicar cirurgia, tente funcionar antes, step-up approach e peça ajuda. Peça ajuda, é difícil isso. Não tenha vergonha ou medo de pedir ajuda. É complicado a pancreatite aguda. O que acontece depois da tempestade? Só para mostrar um estudo que a gente fez lá na Santa Casa, a gente avaliou o que acontecia com esses pacientes depois que tinham a pancreatite com necrose. E a gente viu que esses pacientes eles podem evoluir com insuficiência endócrina e exócrina, sim, então eles precisam de acompanhamento. O maior ponto que aconteceu com eles, alteração de saúde mental, isso a gente conseguiu detectar com o questionário que a gente fez para esses pacientes. E a gente viu que o pâncreas, apesar de a gente mostrar uma necrose muitas vezes muito grande, ele depois parecia que ele se recuperava. Ou seja, a tomografia na fase inicial, ela superestima um pouco a necrose, né? Então a gente acredita que o pâncreas ele acaba, aquela tomografia não é tanta necrose assim que parece, né? É isso que mostrou esse trabalho que a gente fez. Take home message: diagnóstico, etiologia, gravidade, as 3 perguntas que eu falei, hidratação com Ringer, nutrição via oral ou enteral, CPRE na colangite ou cálculo impactado, cirurgia step-up approach, mais tarde melhor, e se for operar, funcione antes. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria muito agradecer todo o time que está aqui. É um time que a gente construiu em muito tempo e só agradecer vocês aí pelo apoio e por deixar a gente discutir pancreatite. Estou à disposição aí para comentários que vocês queiram fazer. Deixa eu descompartilhar minha tela. Opa, Maravilha, hein, Testão? aprendemos com o cara certo, né, Fernando? Sabia nem que tinha tudo isso de artigo, velho. Aprendemos. A Yasmin está colocando aqui, ó, excelente. Ô, Yasmin, nós estamos com um casinho lá, hein, Yasmin? Yasmin é a nossa R1 que estava passando na UTI, nós estamos com um casinho lá, Terção. Que tá quase um mês lá já internada. Paciente jovem, pancreatite aguda biliar, necrose extensa, coleção enorme,
E o intensivista todo dia, desde o começo da primeira semana, querendo que eu opere. Todo dia, todo dia. E aí a gente falou, a gente aprendeu pancreatite com o cara certo. Bom, foi menos de uma hora aí. Então, se quiserem fazer Ó, alguma coisa, fique à vontade, Ótimo, mas Tarcísio. é isso. A pancreatite é muito difícil, né? E a gente tem que ver cada caso, tem que discutir, porque uma coisa é você colocar tudo aqui, né? Outra coisa é chegar o caso para você que pode ser diferente de tudo isso que a gente falou, né? a turma ali, ó. É, tem atomo lá, Fernandinho, para a gente mostrar? Eu tô tentando, né? Sabe que a Nossa. tecnologia. Deixou com o cara errado, né? Deixou atomo com o cara errado. Eu sabia. Vê se estão vendo aí. Tá indo, tá indo. Vê se está vendo aí. Aí, ó. Vamos Passa ver os aqui. dados pro Terção. Terção, eu acho que. Tá indo, Fernandinho. Essa é a primeira. Passa a idade. Yasmin, tem os dados? Tem sim, doutor. É a paciente Jéssica, ela tem 23 anos, tem como comorbidade obesidade mórbida, esquizofrenia e colerite. Essa é a tomo de entrada, Terção. Os Isso. caras colocaram uma necrose de quase 100% do parênquima. Exatamente, é isso mesmo. É, Preserva uma parte da cabeça, né? Tem, é isso aí. tem necrose aí, Tércio? Tem necrose. Tem Ó. necrose. Ó, um pouquinho da cabeça ali, né? Ó. Passa a É. seta aí, Fernando. Você consegue para mostrar para todo mundo. Põe a seta na necrose. Peraí, peraí, deixa eu posicionar aqui. Tudo isso aqui, ó. Foi tudo necrose. Aqui são os vasos, né? Aqui é tudo necrose. Ó. O estômago está mais rechaçado aqui para frente. Aqui está fígado, vesícula está aqui. E vai acompanhando nessa região que vai preservar um pouquinho da região da cabeça do pâncreas. Bem pouquinho, né? Aqui, ó. Aham. Aí nós fizemos isso: jejum, hidratação, analgesia pela Cerca necrose. elétrica. Cerca Cerca elétrica. elétrica, e Excelente. aí foi praticamente impossível segurar o antibiótico dentro da UTI. Praticamente impossível. Eu imagino. Aí Só para todo mundo entraram, saber, a gente dava antibiótico nessa situação. Hoje a gente não dá mais, né? Agora, quando vai na UTI, eu sei o que acontece. foi praticamente impossível. Aí entraram com meropenem. É isso, Yasmin? Me corrige se eu tô, né? Entraram com Doutor, meropenem. Oi? doutor, ela tá com mero, vanco e ânfora. Não, não, na entrada, na entrada. Ah, Na entrada na eles entrada entraram foi com só mero. Foi só ficou com mero. meropenem na entrada. Não, não tinha imipenem, aí foi uma discussão, se for para entrar, entraram com meropenem. Aí, em relação à dieta, não aceitou dieta oral, passamos uma sonda nasenteral, ela vomitava 7, 8 vezes por dia, aí acabou ficando com nutrição parenteral. E aí a gente segurou, 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 e aí ela tem uma toma de controle 10 dias depois. Tem aí, Fernando? É, eu tenho essa última aqui, ó. 10 dias depois ela fez uma tomo, ainda tinha uma necrose, aí tinha aquela coleção líquida que você falou, uma coleção líquida por todo o abdômen. Tá bom. Aí a gente foi Ó, segurando, aí ela tá com 20 quantos dias, Yasmin? O 25. Acho que 25 25 dias dias. internada, e essa é a endoscopia, essa é a tomo que ela tem agora. E aqui, ó, duas sondas no estômago, né? Uma Aham. gástrica para esvaziar o estômago e uma entérica para ver se a gente consegue alimentar. Dá para ver a sonda todo mundo? Sim. Deixa eu ver aqui, Sim. ó. Uma sonda aqui, que é a gástrica para esvaziar o estômago, e a sonda entérica, essa coisa branca aqui, ó. Vai descendo para mostrar a pessoa. Ele quer deixar a gente curioso, né? É, Ó, Ah, ah, tem coleção até aqui, né? tem até na pelve. A goteira esquerda, ó. Tem um pouco na pelve. não tenho Desce mais certeza que se tem mais. comunica, né? Hã? Eu não tenho certeza se elas se comunicam, É, mas Aparentemente ó, não, Terço. Ó, você tem um pouco de líquido aqui, ó, até a pelve, vem até aqui embaixo. Aparentemente, ó, na goteira direita não tem mais.
aqui talvez, ó, fica a dúvida essa aqui, ó, porque ó, se você for descer, essa aqui para, você não sabe se tem um filete de comunicação aqui, né? Hum, Muito pouco, talvez. Mas aqui a coleção é grande, né? Ó. hum. Estômago totalmente rechaçado, ó. Estômaguinho tá aqui, ó. Esse negocinho só. A sonda dentro dele. E aí a gente está nessa situação, ela começou a fazer uns picos febris, e Ó, aí estava ó com o catéter. a sonda aqui na quarta porção do adenal, ó. Uhum. Aqui embaixo. Né? Ó, a gente vai vendo ela para alimentar, ó. Bobear pegando até um pouquinho de jejum. Ah, Aí essa toma ela fez segunda-feira. Aí o que que eu tinha programado? A gente tem um endoscopista que é conterrâneo do Campedelli. E ele vem às terças. Ia tentar deixar programado para ver se tem algum abalamento para tentar puncionar. uhum. Não sei o que que você acha, se a gente repete a tomo em 10 dias. O que que a gente faz? Tá chegando uma época boa, viu, Morra? Porque alguma coisa vai precisar ser feita nesse caso, né? Então, são múltiplas coleções, né? Aí, de verdade, tem coleção retrogástrica, tem correção dos lados também. Você tem três alternativas que você pode fazer. Qual é a certa? É difícil a gente saber, né? Você pode fazer por endoscopia, eu acho que você vai ter sucesso. Você pode fazer transparietal, eu acho que você vai ter sucesso. Você pode fazer as duas coisas, né? Depende muito dos recursos que você tiver no local, né? Tem um caso que a gente discutiu agora na reunião da SBITE, Roberto Haslan apresentou, né? Um caso que todo mundo indicou endoscopia, ele fez por punção e deu certo, né? O grande truque é você não entrar no entendimento de que vai precisar operar esse paciente. Eu não operaria, abrir paciente, alguma coisa assim, eu não faria. Eu faria tratamento minimamente invasivo, com certeza, baseado nos recursos que você tem. Uhum, Então, e vai mais um tempo isso, porque você vai funcionar, vai drenar um pouco, vai ter que repetir a tomografia, vai ter que funcionar em outro lugar. Isso vai acontecer. Eu não sei se vocês têm punção disponível lá, Não. né? Então, Às se vezes, você por boa vontade, vai. Sobe o radiologista, a mesma coisa que tem na Santa ali, né? Que você Aham. deve ter em Sapopemba. Alguém, um radiologista Às vezes marca, ó, bem faz função intencionado, vai lá, a aqui. gente tenta funcionar. Dá para É. fazer. Sim. Então eu acho que talvez seja uma ideia, viu? Talvez eu esperasse até eu repetiria a tomografia novamente no começo da semana, como o endoscopista está lá na terça, eu faria na segunda, aí ver se ele consegue ajudar, né, com a endoscopia, se tiver aquele abaulamento, ainda continuar lá o abaulamento no estômago, aí a gente faz para endoscopia, e eventualmente, baseado como tiver a tomografia, que deve manter essas coleções, tentar funcionar em um dos lados, né, ou dos dois lados, né, para tentar ajudar também a reduzir isso. Porque eu acho que vai precisar fazer, e tá chegando numa época boa, né? Depois de 4 semanas as coisas começam a se organizar. É isso aí. Eu acho que dá 4 semanas na semana que vem mesmo. Eu acho que ia por esse caminho, né? Alguma coisa acho que vai precisar. Não tá comendo, né? Não, agora tá Agora 20 ml. É. começou uma dieta oligomérica. Uhum. Nutricionista, não, a ISO é muito pesada, a oligomérica é mais leve, e coincidentemente chegou e começou a aceitar um pouco melhor. Acho que está 10 ml hora, né? 20. Uhum. 20 ml hora. Então eles Eu estão acho que por aí. aumentando. Não tem nada diferente que eu faria, não. Perguntas. Casa cheia, lotada, recorde batido, hein, Terção? 32. Versus estabeleceu um novo recorde. Novo recorde. Recorde batido. Vamos lá, pessoal, aproveitar a presença do Tércio aí. Você gravou, Fernandinho? Gravei. Baixa para o celular. Toda vez que tiver um quadro É, grave, você coloca lá na UTI. agora eu preciso tentar parar, jogar pro computador, ver como eu extraio do computador, mas eu tô de bem com o chat GPT aqui, deixa comigo que eu resolvo. Boa. E aí você grava no celular e a parte final do tratamento, toda vez que for na Manda UTI, pro Vonês. tuf, a gente abre e coloca lá na UTI. Vem cá, aceita aqui. Vamos, Mandar pro vamos Vonês e assistir. pra amiga do Terço, a Richelle. Vamos Pô, assistir. Deixa eu fazer uma pergunta para o manda Tércio galo. aí para Tércio, a gente sempre aprende mais aí na sua aula, né? Não tem jeito. É um monstro. A gente pega muito caso
os residentes certamente vão lembrar dessa situação. Você chega lá, tem uma pancreatite e o paciente está com antibiótico há uns 2 dias, que algum plantonista colocou, ninguém viu e foi mantendo. Suspende, né? Suspenso. Suspendo, sim, com certeza. Com Mesmo certeza se tiver uma coleção pequena, sem mesmo. gás. O principal argumento que é colocado é, nossa, está com uma leucocitose muito alta. Então é esse o argumento, né? Então, não, suspende, suspende. Não E justifica. mais, Uma e briga grande, aproveitando, hein? eu sei que querem falar, aproveitando, você falou do cipro com metronidazol. Eu utilizava mais isso. Agora, quando a gente utilizava ainda antibiótico na necrose. Hoje, quando eu vou entrar com antibiótico, eu já prefiro entrar com meropenem, basicamente. Porque também a rotina a gente vê ceftriaxone com Não, metronidazol. não é uma boa ideia. Não, né? É uma boa ideia porque não penetra bem no tecido pancreático. Acho que imipenem, meropenem, eu acho que são bem melhores. Perfeito. Obrigado. Nada, imagina. Doutor, uma pergunta com relação ao segmento desses pacientes, que eu acho que é uma, uma dúvida que a gente tem, assim, duas dúvidas, na verdade. A primeira é com relação à profilaxia, né, para TEV, para esses pacientes, que muita gente acaba não fazendo, né, por risco que tem medo, na verdade, de sangramento. E outra coisa que eu acho importante eu falar um pouco é sobre o segmento desses pacientes, principalmente pós-pancreatite grave, que eles podem fazer falência endócrina. Como é que a gente faz? É bem, bem boas essas perguntas, Yasmin, porque a gente precisa seguir esses pacientes, porque eles vão, invariavelmente, os pacientes que têm necrose extensa vão evoluir com disfunção, algum tipo de disfunção pancreática, né? O que a gente deve fazer? A avaliação endócrina, né? Basicamente, glicemia, hemoglobina glicada, exócrina, com pesquisa de gordura nas fezes, elastase fecal, eu acho que são as principais maneiras que a gente tem de investigar esse paciente. E são facilmente perdidos esses pacientes. Tipo assim, teve a pancreatite grave, vai para o ambulatório e nunca mais se acha, nunca mais é visto. É isso que acontece, né? Então, eu acho super importante acompanhar mesmo. O estudo que a gente fez mostrou isso, né? E eu pensei em fazer uma época um estudo para avaliar a parte de coagulação, para decidir justamente essa pergunta que você falou, se entra com profilaxia ou não. Mas aí a literatura veio com uma sequência para cima de mim que eu falei, não, não preciso fazer, tem que entrar com profilaxia. Os eventos hemorrágicos são raros na pancreatite aguda, apesar do que muita gente falava, pancreatite necrohemorrágica, é raríssimo, né? Quando a gente vê uma pancreatite necrohemorrágica, né? É muito difícil. Então, eu acho que tem que entrar sim. Marcelo, tem uma pergunta. Sim. A colicistese depois da pancreatite aguda. Paciente de pancreatite aguda tem a pedra na vesícula. Na leve, eu melhoro e eu opero. Na grave, eu espero? Isso. O ideal é a gente operar na mesma internação, né? A gente sabe das dificuldades que a gente tem nos Por nossos exemplo, essa hospitais. paciente que está em Itapevira, ela melhorou, conseguiu comer. Eu preparo e já opero ou eu espero Essa segurar mais não, tempo? essa não, essa não, essa não. O que a gente tenta operar é quando o paciente tem a pancreatite aguda leve mesmo, né? Então você melhora e você opera na mesma internação, ou o paciente sai com a solicitação de já cirurgia marcada, né? É a recomendação melhor que a gente tem para o paciente. Agora, pacientes assim, com necrose, quando você opera com necrose, aumenta a chance de infecção. Então, a ideia é de não operar agora. E por algum motivo, o Marcos Buchler nunca conseguiu me explicar, mas ele fala que nesses casos mais graves, a recidiva ela acaba não sendo tão precoce como nos outros. Então, você tem um tempo maior para isso, né? Talvez por motivos nutricionais, ele não conseguiu hormonais, ele não conseguiu explicar exatamente o porquê, mas ele fala sobre isso. Então a gente tem tempo para o paciente se recuperar total para operar. Legal. Terceiro, deixa eu fazer uma Existe pergunta um... simples. Pode falar, quem que vai? Não, era assim, só Fala aí. complementando a dúvida. Sim, Existe um tempo padronizado, assim, dessa questão da pancreatite grave ou realmente, assim, sem pressa? sem A pressa, coleta. sem pressa. O paciente tem que se recuperar mesmo, né? Tem que ficar bem. Então pode ser 2 meses, 4 meses, 6 meses.
Até 6 meses a gente acredita que as coisas estejam resolvidas, né? Se tem alguma coisa de errado, né? Mas a janela que a gente costuma ter é entre 2 e 6 meses, basicamente, para operar. Terção, eu vou fazer uma pergunta assim: o que que vocês fazem? Quanto tempo vocês operam a pancreatite leve, faz a colestectomia? Ou existe algum protocolo específico que você usa para descartar coledocolitíase? Ou só É, vai na gama GT? a gente fez um estudo assim, né, sobre para avaliar os fatores preditivos de coledocolitíase na pancreatite aguda biliar, né? E esse estudo mostrou que a gama GT não funciona para isso, porque ela está aumentada sempre. Porque a pancreatite já causa um aumento do pâncreas que gera algum tipo de estase. Então a gama GT não funciona para isso. O que funciona é a bilirrubina e o ultrassom logo antes da cirurgia, se ele tem dilatação ou não das vias biliares. Esses são os fatores. Assim, infelizmente, né, eu tenho muita dificuldade no hospital em fazer cirurgia na mesma internação, né? Geral Motivos, isso. A grade motivos já está gerenciais. cheia, você não pode cancelar. É bem complexo, infelizmente, isso. Um dia eu acredito que a gente consiga convencer algumas pessoas, mas né, eu não consigo fazer, mas o que a gente tenta fazer é o paciente sai já com a cirurgia em programação. Pelo menos você não vai deixar o paciente perdido, né? Exato. Aquela história de esperar 7 dias para poder operar também caiu, né? Melhorou, saiu, 2, 3 dias você pode operar? Essa história dos 7 dias é o tempo que o cálculo demora para sair da vesícula, passar no colédoco e ir embora, né? A gente sabe que com 3, 4 dias isso já aconteceu. Então não precisa esperar os 7, né? Com 3, 4 dias dá para operar, sim. Perfeito. É isso aí. Casa cheia. Mais alguma pergunta? Uma dúvida, pensando mais no começo. Mano, Antônio. Ah, quantos dias o senhor espera, insiste na dieta, seja oral ou enteral, para pensar no NPT para o paciente? O paciente chegou hoje, amanhã vou tentar uma dieta não tolerou, depois do não tolerou, vou passar uma sonda, ainda assim não tolerou, e aí quando eu começo o NPT para ele? Esse ponto é bem importante, viu, Antônio? Porque a gente já viu várias vezes o paciente fica uma semana sem alimentação nessa história. Não, tenta pouquinho, aceitou? Ah, não, não aceitou hoje, mas vamos tentar amanhã. Amanhã tenta, o paciente vomitou, não tenta de novo. Assim, a gente não pode entrar nessa situação. A gente tem que entender. Deu 48 horas, a gente tenta alimentar, o paciente não conseguiu, passa a sonda, continuou vomitando, passa a sonda por endoscopia lá atrás, lá no jejuno, não consegue endoscopia, o paciente precisa de nutrição. O limite é 48 horas, né? A nutrição parenteral não é nem a melhor, nem o plano A, nem o plano B. Se você não conseguir nada, você tem que entrar com nutrição parenteral. Mas não é nem o plano A e nem o B. Então, o A é dieta por boca, o B é dieta por sonda. A sonda preferencialmente no jejum, mas pode colocar a sonda no estômago também. A literatura fala que você pode. Então, a gente precisa agir. E se por algum motivo esse plano não funciona, nem o A, nem o B, a gente tem que ir para o C. Tá? Então, porque o risco de o paciente ficar muito tempo sem nutrição isso, nossa, isso é muito comum acontecer. Todo mundo acaba deixando, insiste, vai um pouquinho, espera, vai de novo. E com essa o paciente fica uma semana em jejum, o que é muito grave. Tá bom, obrigado. Professor, eu tenho uma pergunta. Fala, Gustavo. Viu, Gustavo? Primeiramente, agradecer pela aula e perguntar se tem algum estudo que comprova a relação de benefício ou de qualidade da ecoendoscopia ou da punção, ou se as duas É, têm a mesma eficácia. essa pergunta é boa também, porque é uma batalha constante. O endoscopista acha a endoscopia espetacular. É, assim, eu conheço cirurgião que odeia endoscopia e prefere fazer videolaparoscopia, né? Ou técnica transparietal. Então, é uma batalha sem fim. Do ponto de vista prático que eu vejo, que depende muito da localização. Baseado na localização, ou você vai para endoscópica quando é retrogástrica, ou você vai para punção. Então, eu acho que elas não competem. Depende muito da localização.
Esse caso, por exemplo, que eles mostraram, é um caso que tem em todos os lugares, né? Então, o que você fizer tá ok, né? Tá certo, tá? Nossa. Porque tem múltiplas coleções, né? Em vários locais. Com o tempo, tende a dar uma organizada maior ainda. Mas é uma discussão sem fim essa, viu? Mas para mim, o que importa é o local. E se você tem endoscopista para te ajudar, né? O endoscopista tem que estar do seu lado para te ajudar. Isso também faz uma diferença e isso pode mudar protocolos, né? Tipo o meu caso. Obrigado, doutor. Deu para entender. Show de bola, Tarção. Doc, boa noite. Eu tinha uma dúvida. Diga, Michele. Quando a gente acompanha um paciente que está com um pseudocisto pancreático e a gente está aguardando uma reabsorção, e a gente faz um acompanhamento ambulatorial. Nesse caso, a indicação de colestectomia está reservada a o melhor momento para operar o paciente. Qual momento, Doc? É boa pergunta essa, viu? Essa é uma Muito pergunta boa. recorrente. Todo mundo tem essa dúvida, né? Muito. Tipo, eu vou esperar para fazer a colestectomia, porque se eu precisar, eu já opero as duas coisas. Eu acho que depende muito de como você está com esse paciente, né? Se ele tem uma alta chance de ser operado pelo pseudocisto ou baixa chance. Na maioria das vezes, a minha recomendação é fazer a colestectomia. Você faz a colestectomia, porque a maioria das vezes você não vai precisar mexer no pseudocisto. A não ser que é o Waldorf necrosis, que você sabe que tem necrose envolvida. E aí a chance de precisar mexer, ela é considerável, mas ela não vai demorar tanto tempo. Em 2 meses você sabe se você vai precisar fazer isso ou não. Então, de uma maneira geral, respondendo você, na maioria das vezes, faça a colestectomia e acompanhe o pseudocisto. Essa é a melhor recomendação que eu acho. Obrigada, Doc. É isso? É isso. É isso. Terção, obrigado, viu? Gostaria de Valeu. agradecer a presença de todo mundo, me agradecer demais, Terção. E agora é toda semana, né? Toda semana estamos junto aí, né? Vamos Vamos que no nosso vamos. projeto. É isso aí. Beleza? Obrigado, Show de viu, bola. porra? Tércio, obrigado, Obrigado, viu? Fernando. Agora vai Valeu. ser minha briga pessoal aqui, ver essa gravação, mas eu vou Tô vencer. na,